A paz do Senhor, agraciados. Vamos ler Hebreus 11. Assim diz a palavra do Senhor. Hebreus 11. A fé é a certeza que teremos as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Eu vou começar dizendo que a fé é um dom de Deus. Está na Bíblia que a fé é um dom de Deus. A fé é como se fosse um capital. Imagina que você quer criar a fé como dom, né? A fé ainda como dom. É como se fosse um capital. Imagina que você quer criar uma empresa e você pede ajuda em alguém. Você fala, eu quero criar uma empresa e eu preciso de ajuda para poder ter meios financeiros para poder abrir a minha empresa. Então, a fé é como se fosse um capital. Então, a fé é como se fosse um capital que alguém te dá para que você crie o teu negócio. Mas só que para o negócio avançar, aí já é contigo. Então, onde eu quero chegar com isso? É assim. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Imaginemos assim, né? Você está a lutar para conseguir fazer alguma coisa. Qualquer coisa, imagina qualquer coisa, está a lutar para conseguir fazer qualquer coisa e alguém vem, simplesmente mexe aí e ela consegue fazer. O que você vai dizer? Ah, ele é bom nisso. Ah, ela é bom nisso. O que ela fez? O que ele fez ser bom nisso? Com certeza ela tem um conhecimento sobre isso. Por isso é que você vê a mulher de fluxo de sangue e muitas outras pessoas na Bíblia, no tempo de que Jesus estava na terra, eles foram até Jesus porque ouviram falar de Jesus. Então, a fé é o conhecimento. Você ouve a palavra de Deus e você recebe conhecimento. A fé é conhecimento, a fé é entendimento, a fé é sabedoria, a fé é prudência. Tem um verso em Provérbios que diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e o conhecimento. Então, quando falamos de sabedoria, prudência e entendimento, estamos a falar da mesma coisa. Vamos também falar do Salmo 119, Salmo 119, 130. Assim diz a palavra do Senhor. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Eu gosto da versão linguagem de hoje que diz assim: a explicação da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. O que acontece? O que acontece? Você vai ouvir a palavra de Deus, mas você só vai entender se o Espírito Santo te ensinar. Sim, é assim que funciona. Você vai ouvir a palavra de Deus e você só vai entender se o Espírito Santo te ensinar.
Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso assim numa primeira fase, antes de você nascer de novo e tudo mais. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, você ouve a palavra de Deus. E o que acontece? O Espírito Santo te ensina a palavra. E o que acontece contigo? Você entende. E aquilo se torna uma fé dentro de ti. Deixa eu repetir. Você ouve a palavra e o Espírito Santo te explica a palavra dentro de você. O que acontece? Você entende e aquele entendimento se torna uma fé dentro de ti. O que faz você falar numa montanha, sai daqui e vai para lá, é por quê? Porque você recebeu uma informação, você ouviu uma palavra, você entendeu, e quando você entendeu, aquilo criou uma fé dentro de ti. Tipo, você entendeu, aquilo criou um conhecimento, então você consegue falar, você consegue falar, montanha, sai daqui e vai para lá. Porque você recebeu conhecimento sobre essa determinada situação, você recebeu conhecimento sobre isso, então você pode falar, montanha, sai e vai para lá. É assim que funciona a fé. Vamos falar também do versículo 3 de Hebreus 11. O versículo 3 diz assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi feito daquilo que não se vê. Então, como eu havia dito no início, não sei se você esqueceu, eu havia dito no início que a fé é um capital. Então, para você poder entender outras coisas, você precisa já ter um certo entendimento. E aquele primeiro entendimento, aquele capital, o primeiro capital para você poder entender outras coisas, vem de Deus, é um dom, você não faz nada para ter aquilo. Então, depois de você ter aquele entendimento, você pode entender outras coisas. Eu vou te dar um exemplo bem rápido das 10 virgens. A Bíblia diz que eram 5 loucas e 5 prudentes. O que fez elas, o que fez as 5 prudentes irem e entenderem que tinham que reservar azeite é porque já eram prudentes, né? Então, o que fez as 5 loucas não reservarem azeite é porque já eram loucas. Então, para você entender, para você ter entendimento, você precisa já ter o entendimento. Assim, para você ter fé, você precisa já ter fé. É assim que funciona. Então, o que acontece? Eu sempre esqueço do que eu vou falar. Ai, Deus me ajuda. O que acontece? A fé é um conhecimento. A fé não é uma coisa, a fé não é um objeto que você ativa quando você quer, não. A fé precisa ser aumentada. A fé precisa ser aumentada. A fé é um conhecimento que você recebe quando você ouve Deus. Você entende essa palavra. Você recebe fé. Você recebe entendimento. Então, você quer ter mais fé. Vamos avançar já para a próxima parte. Como aumentar a minha fé? Vamos ler Lucas 17. Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. Tenho que ser rápida, não quero vídeo longo. Não quero vídeo longo, algo do longo, tanto faz. Lucas 17, 5 diz assim. 17, 5, mas eu vou começar no 4, para melhor compreensão, né? E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia e 7 vezes... Não, vou começar com 3, é melhor. 3. Tomai cuidado de vós mesmos, se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia e 7 vezes em um dia tornar a ti, dizendo, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O que eu entendi dessa parte é o seguinte, é que quando Jesus falou, 7 dias, se o teu irmão vier a ti 7 vezes num dia,
você tem que lhe perdoar. E apóstolos falaram, Senhor, tens que aumentar a nossa fé, porque isso não vamos conseguir mesmo só por nossas forças. Aumenta a nossa fé, Pai, para nos perdoar 7 vezes em um dia. Continuando, e disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e elas vos obedecerá. Paro aqui. Então, parece, a primeira vez que eu li esses versículos, parece que o Senhor não respondeu, né? Parece que o Senhor não respondeu a perguntas dele. Mas o Senhor respondeu. O Senhor, a resposta está no verso 6. O Senhor disse, se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, podes dizer a esta moreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. O que isso quer dizer? É o seguinte, em outras palavras, Jesus está falando assim, para você aumentar a tua fé, você tem que usar a fé que você já tem. Sim, é assim que funciona. Para você aumentar a tua fé, você tem que usar a fé que você já tem. Ou seja, a obediência vai te aumentar a fé. Cada vez que você obedece a Deus, a tua fé é aumentada. Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não é que a obra vai te salvar, não. É assim. Eu sei cozinhar, né? Eu sei cozinhar. Como é que as pessoas vão saber? Como é que as pessoas vão saber que eu sei cozinhar? Só falando mesmo que eu sei cozinhar? Não. Eu tenho que cozinhar para eles verem que eu cozinho. Então, o conhecimento que você tem dentro de ti, o entendimento que você tem dentro de ti, a prudência que você tem, como é que nós vamos saber que você tem? Me fala só, como é que nós vamos saber que você tem? Se você colocar esse conhecimento para fora, como é que você coloca esse conhecimento para fora? Através das obras. Das obras. O que Jesus está a falar aqui, não está a te falar para você ir, tipo, colocar a fé que você já tem em prática e mover montanhas, não. O Senhor está a te falar assim, a obediência. A obediência aumentará a tua fé. Cada vez mais que você obedece, cada vez que você obedece a Deus, você está a aumentar a tua fé. Cada vez que você obedece a Deus, você está a aumentar a tua fé. Por que você está a aumentar a tua fé cada vez que você obedece a Deus? Por quê? Porque cada vez que você obedece a Deus, presta atenção no que eu estou a falar. Cada vez que você obedece a Deus, Deus te aumenta conhecimento. E conhecimento é fé. Estás a entender? Deus te aumenta entendimento. E entendimento é fé. Como é que Deus te aumenta entendimento? A palavra de Deus diz que aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Depois, mais abaixo, Jesus disse assim, e eu o amarei. Eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai, né? O amarei, né? Eu preciso, tenho que ver aqui o verso. Aquele que me ama, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E guarda os meus mandamentos. Está aqui. Eu vou ler. Recusar, obrigado. Se me amares, Ok. Não é esse. Ai, meu Deus, que atraso. Não gosto de atraso.
Tá aqui. Encontrei. Uhum. A palavra de Deus diz assim em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Outras versões falam, em vez de me manifestar, falam, e me revelarei a ele. Tem mais outra parte em Coríntios, que diz, o que o olho, tenho que ver o verso, o que o olho não viu, o ouvido não viu, são aqueles que... Coríntios diz assim, mas está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso está em 1 de Coríntios 2, 9 a 10. Mas o 9 aqui é que nos interessa mais. Vou repetir. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quando você ama a Deus, porque já lemos no João 14 que a linguagem de amor para Deus é obediência. Quando você obedece a Deus, estás a lhe amar. E aqui em Coríntios está falando assim, que quando você lhe amar, ele vai te revelar as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não viu, as coisas que não subiram ao coração do homem, ele vai te revelar. Em Salmos diz assim, o segredo de Deus é para os que o temem. Estás a entender? É assim que você recebe conhecimento, obedecendo. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim nos discípulos, se vocês obedecem, se vocês colocarem a vossa fé em prática, se vocês me obedecerem, vocês vão aumentar a vossa fé. Porque a fé, muita gente entende muito mal. Tá a ver quando você ajuda um pobre, quando você dá dinheiro para alguém, está ajudando. Você tá praticando fé. Estás a entender? Quando você escolhe não fofocar, não falar mal de alguém, você está praticando fé. Por quê? Porque você tem um conhecimento dentro de ti e você está praticando. Como é que estás a praticar o conhecimento sobre a fofoca? Não fofocando. Estás a entender? Quando você medita a palavra de Deus, quando você ora, você está a praticar fé. Você está a praticar o conhecimento que você tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que orai sem cessar. Estás a entender? A Bíblia diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você tem que meditar nisso sempre. Você está a colocar a tua fé em prática. E a mesma fé, escuta, não existe fé de diferentes tipos de fé, não. Fé que ressuscita o morto, fé que te faz não fofocar alguém, não falar mal de alguém, que te faz não fornicar. Não, não existe isso. Porque tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento que Deus dá. Tudo é conhecimento que o Espírito ensina. Só que a diferença é que as situações são diferentes e que você vai ter que aplicar a tua fé. Mas tudo é fé. Tá a ver aqueles... Tá a ver a diferença? Paulo disse assim, eu trabalhei mais que todos. Sabes qual é a diferença entre Paulo e os outros apóstolos? Foi que? Não, você sabe. Foi que? Foi o conhecimento. Paulo trabalhou mais que todo, porque teve mais conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, maior é o teu nível de fé. Quanto mais conhecimento, maior é o teu nível de fé. Mas vou te falar uma coisa: o segredo de Deus é para aqueles que o temem. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. Então, se você não teme a Deus,
vai ser muito difícil mesmo Deus te revelar as coisas dele. Vai ser muito difícil mesmo Deus te falar as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Então você pode esquecer de tudo que eu falei aqui. Mas vou te lembrar de uma coisa, que a fé começa no ouvir. A fé começa no ouvir. Mas, para você ter mais fé, você precisa ouvir, continuar mais a ouvir. Você precisa continuar mais a ouvir. Mas, para Deus te revelar mais coisas, você precisa ser obediente a Ele. Você precisa ser obediente a Ele. Porque quando você ama, quando você guarda os mandamentos dele, ele se revela a você. Então, essa é a palavra que eu tenho para ti hoje, meu amado, minha amada. E espero que essa palavra possa te ajudar a entender que a fé é uma coisa que você pode aumentar. Basta viver uma vida de obediência e se colocar numa posição. E vou te falar uma coisa, muitas das vezes você nem precisa abrir a Bíblia para ler. Tem vezes que eu estou no. Não estou a falar que eu sou a pessoa mais obediente, porque do jeito que eu estou aqui, estou cheia de pecado. Estou te falando dos meus pecados. Mas só que o bom é que eu estou sempre a chorar na presença de Deus pedindo perdão. Estou sempre a chorar na presença de Deus pedindo perdão dos meus pecados. Então o que eu quero falar é que muitas das vezes eu estou assim, eu estou num autocarro. Assim que eu estou no autocarro, de repente eu fico assim a pensar em Deus, eu estou a louvar, eu estou a falar em língua, ok? E de repente o Espírito Santo me dá já a revelação da palavra dele mesmo aí. E como tem Bíblia no telefone, e tem anotações no telefone também. Anoto já aí, leio já a palavra aí, do que o Espírito Santo tá me lembrar. Se eu não sei onde está o capítulo, então anoto só quando eu chego em casa. Falo, o Espírito Santo quer me ensinar alguma coisa sobre isso. Então é assim. A fé aumenta por causa do conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, mais fé você terá. Então, espero que essa palavra possa te abençoar no nome de Jesus.